Estamos de volta aqui no programa TV Câmara Entrevista, hoje falando sobre o Conselho Tutelar da cidade de Jacareí. Para conversar conosco, nós estamos com a Joelma, que foi recém-eleita conselheira tutelar, e o Donizete Eugênio, dono da Rádio Mensagem, o pessoal já deve conhecer bastante ele. Joelma, quando o Conselho recebe uma denúncia, qual é o processo para que essa denúncia vá à frente? Qual é esse processo de investigação? Então, quando o Conselho recebe denúncia hoje, né, tanto do poder do Disque 100, da Guarda, que a Guarda, na verdade, é ela que às vezes recebe a denúncia e passa para o Conselho. E também da população, né? E a gente recebe a denúncia anônima e às vezes as pessoas se identificam. Então, essa denúncia é recebida pelo Conselho, né? Na denúncia você tenta colher mais dados possíveis para que você consiga entender um pouco da situação, e ela é verificada. Essa denúncia é verificada. Muitas vezes, dependendo da situação, se é uma violência, se é uma questão que o conselho precisa se deslocar, um conselheiro está indo até o local da ocorrência. Muitas vezes a gente faz a notificação para esses familiares ou responsável e eles comparecem no conselho tutelar. E depois você vai verificar, dependendo da denúncia, os encaminhamentos, né, que aí pode ser para um psicólogo, um programa de acompanhamento familiar, né? Muitas denúncias, na verdade, o conselheiro já se retira do local da denúncia para registrar o boletim de ocorrência, e depois o desmembramento da denúncia vai de acordo com a necessidade, né? Joelma, da primeira gestão que você participou, você poderia dar um exemplo para a gente de maus tratos, já que a nomenclatura ao longo dos tempos se muda, a interpretação se muda também. O que seria hoje um maltrato de uma criança hoje? Que caberia uma postura e uma posição do Conselho? Eu digo assim, que uma criança de maus tratos é uma criança que não é bem tratada. Então, hoje se tem de maus tratos, não é só a questão da própria violência em si, que deixa a marca física ou psicológica. Então, os maus tratos é aquela criança que não é bem tratada. Não é bem tratada na questão de alimentação, na questão dos cuidados que se precisam. Então, essa é a questão dos maus tratos. Vocês entendem violência moral também como... Sim, é a questão... E assim, daí, isso eu falo, depende de cada... Porque a denúncia, muitas vezes, a gente verifica hoje dentro do conselho que o conselheiro tem que ter um certo olhar diferenciado. Porque a gente sabe que hoje se utiliza muito o conselho para questão de guarda, né, de pais que às vezes fazem denúncia para querer utilizar como prova num processo. Então, às vezes, denúncias de brigas de vizinhos, né, e também que a gente entende que precisa ser muito divulgado ainda o papel do conselho tutelar, para que as pessoas realmente acionem quando preciso. E para ajudar nessa divulgação, eu acho que os meios de comunicação são essenciais, né, Doni? Tem um programa, Falando de Vida, que vocês tratam sobre temas diferenciados. Nesse programa, as pessoas ligam para lá para reclamar, para denunciar, não é verdade? É verdade. E o Conselho Tutelar, a gente já tem feito essa parceria, e até colocando para a Joelma, né, que a gente percebe que sempre a grande dificuldade é de não entender realmente o papel do Conselho Tutelar. Eu me lembro que algumas vezes as pessoas ligavam dizendo: mas o Conselho Tutelar vai tirar meu filho de casa, eu vou perder meu filho por causa do Conselho Tutelar, como se fosse um papel de polícia, né? E não é esse o papel que o Conselho Tutelar desenvolve, né? Não, muito pelo contrário, né? É de garantia mesmo dos direitos dessa criança e adolescente. E isso vem-se ao longo de uma história, porque antes do estatuto, a criança e o adolescente nem era chamado primeiro de criança e adolescente, que se falava assim, o menor, né, bateu numa criança, como o menor também é criança, né? Então vem de uma cultura, né, onde a criança e o adolescente era visto como objeto mesmo, né, onde quem fazia as intervenções era o Poder Judiciário em relação a essa criança. E hoje se mudou isso. Depois do Estatuto da Criança, ele passa a ser um sujeito de direitos. Então, essa questão ainda no nosso... Eu falo, o Estatuto vai completar 23 anos, né, mas assim, ainda falta muito ainda para ser apreciada, interpretada de maneira correta. Ainda falta muita política de criança e adolescente nesse nosso Brasil afora aí. E políticas integradas. Quando você fala de políticas integradas, seria o que? Oferecer ferramentas
de ocupação para essa juventude? O que seria essas políticas, Joelma? Hoje a gente já houve um avanço em relação ao CRAS, ao CREAS, que são políticas, mas ainda, a gente tem que, na verdade, o Conselho, ele tem um papel fundamental de assessorar as políticas de criança e adolescente, que é de dizer ao poder público, bom, aqui falta isso, no bairro tal falta creche, e que na verdade a gente precisa avançar essas discussões. E as redes integradas funcionando. A gente às vezes tem programas bons, que não trabalham integrados, né? E que a gente precisa ter essa integração, né? Então muitas vezes a gente tem famílias que passam em 2, 3 programas, né? E na verdade acabam utilizando 2, 3 e às vezes ninguém está sabendo que essa família está passando. Não há um cruzamento de informações. Então acho que essa é a grande proposta, né, desse conselho, de estar aí trabalhando nessa rede de proteção, um trabalho integrado, para que realmente as coisas... É um trabalho de qualidade mesmo. Até para eu entender, João, então, através do estatuto do ECA, subentende-se que o menor, o adolescente, quando ele está em conflito com a lei, é porque houve uma falha lá atrás na formação desse jovem, é isso? Sim. O adolescente em conflito com a lei, né, que é o adolescente, ele, quando você vai ver a história dele, né, de vida, tudo, sempre vai ter algo que está faltando, né? Então, assim, e hoje existem as medidas para que ele se recupere, né? Teria que ser, e que a gente sabe que hoje ainda tem que o judiciário avançar muito nesse sentido, né? Mas assim, um adolescente, será que ele tem o prazer de matar, né? Assim, ou por que ele chegou a esse delito? Agora, para trabalhar com esses casos, eu acho que o conselheiro tem que ter um emocional muito forte, né? Porque às vezes vocês se deparam com situações assim chocantes para toda a sociedade. Como que funciona isso? Vocês têm algum auxílio de um psicólogo para ajudar vocês ou não? Vocês são forçados a ter um emocional forte? Eu acho que assim. Na verdade, assim, quando a gente começa a entender um pouco o estatuto, você vê que há caminhos, né? Porque senão você também só atender nessa situação e não poder fazer nada também, então é isso que nos auxilia bastante. Hoje nós não temos eu acho que até precisava, né, essa outra parte aí do psicológico, de tudo, mas é assim. E a gente também é ser humano, então você às vezes encontra situações que também não dá para dizer, não vai mexer com você, mas aí você tem que estar preparado para poder fazer com que o estatuto seja cumprido de maneira correta. Porque o Conselho Tutelar, ele não recebe notícias boas, são sempre denúncias, são coisas ruins, né? É difícil trabalhar com isso. Nenhuma família, na verdade, vai no conselho e diz, olha, meu filho está bem, viu, deu certo, olha, eu não preciso de escola para o meu filho, né? Mas assim, o conselho exatamente é para garantia, né? Então, quando a família chega, algum direito foi violado com aquela família. Quem sabe, né, Ivan? Então, a partir desse mandato agora, dessa nova gestão aí, ao final, né, algumas mães chegam, olha, vocês salvaram meu filho, né? Hoje ele está bem. Ou a política de atendimento está funcionando, né? De alguma maneira, olha, aquele momento que vocês nos atenderam, foi o caminho, foi o divisor de águas que ele se encaminhou. Quem sabe, né? É importante a família entender também que é ela que é o processo de transformação, né? É a mãe, é o pai, é o responsável, né? Que tem que se transformar para que o filho encontre os caminhos. Que vai pelo exemplo, né? Aliás, eu acho que a nossa sociedade hoje está pecando por falta de exemplos, né? Eu acho que não adianta só palavras, né? Mas às vezes a gente fala uma coisa e faz outra. E a gente sabe que a criança ou adolescente, o que pega mais, o que registra mais no inconsciente dele é o exemplo, né? Sim. Tem até o que o adulto faz, a criança reproduz, né? A gente vê crianças que têm alguns comportamentos que são de adultos, né? Nenhuma criança sai cometendo alguma violência se ela também não foi gerada ali naquela violência. Bom, nós vamos dar uma paradinha novamente, vamos para o intervalo e no terceiro e último bloco a gente vai conversar mais um pouquinho sobre esse assunto. Daqui a pouquinho a gente volta, não saia daí.